Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política do RR. Hoje a gente vai falar do STF como fator político e de dor de cabeça para o governo, com um breve preâmbulo pelo andar da carruagem dos projetos da área econômica na Câmara. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast ao mesmo tempo agora. Bom, começando pelo nosso breve preâmbulo. O governo tem conseguido avançar nas pautas econômicas justamente com base na ideia de que nelas pode haver uma convergência de interesses entre esquerda, centro e até parte da direita. É óbvio que a outra ponta do processo são os acordos com Lira e o Centrão, mas é essa narrativa que tem evitado que a oposição consiga ganhar impulso dentro do parlamento e dado discurso para partidos como União Brasil e o próprio Lira. Nesse contexto, taxar fundos exclusivos e offshore, por exemplo, poderia ser visto como aumento de imposto ou pautas de esquerda, como o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, muito próximo a Lira, faz em relação à tentativa do governo de mudar os juros sobre capital próprio, que grandes empresas, especialmente o setor financeiro, usam para remunerar os seus acionistas. O instrumento permite que a distribuição de lucros seja tratada como despesa e dessa maneira abatida do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, no entanto, esses projetos de taxar os fundos exclusivos e do offshore não são tratados assim, porque ao negociar e se sentir contemplado pelo governo, o Lira, ou acreditando que vai ser e querendo entregar, já que ele ainda não recebeu a caixa, muda-se o tom. E o Centrão consegue acompanhar o Lira sem maiores problemas ou contradições, como fez também com a reforma tributária, mesmo enfrentando a mobilização contrária do Bolsonaro. Quer dizer, você sai de um discurso que poderia ser isso aqui é aumento de imposto, é uma pauta de esquerda, para uma linha de que não, estamos fazendo uma regulamentação, uma justiça tributária, estamos fazendo ajustes para quem ganha menos. Pague menos, para quem tenha mais seja taxado de acordo, não é um aumento de imposto, é um equilíbrio de imposto, como se fez de outra maneira na reforma tributária. É uma linha que permite que o Lira consiga encampar esse discurso, lembrando que ele chegou a aventar no início, há um mês atrás, quando não se sabia ainda um pouco mais Centrão entrar no governo e tal, ele chegou a aventar a ideia de que não sabia se taxar offshore era a solução, se significaria realmente alguma coisa a mais ou só iria diminuir o dinamismo da economia. Depois ele pedalou para trás, mas porque trata-se de uma área mais técnica, mais dúbia, na qual é possível você fazer essa mudança de posição. O governo consegue dar esse discurso, ainda mais pelo fato de que o Haddad, ao longo do tempo, foi evoluindo para ser visto como alguém mais moderado e não como alguém da ala esquerda do PT. Isso se soma ao fato de que a oposição mais dura, mais ligada ao núcleo bolsonarista, é muito mais voltada para o jogo das redes sociais e da comunicação, que ela faz muito bem, mas que tem demonstrado muito pouca ou nenhuma ressonância no parlamento, de modo que ela tem dificuldade de se posicionar nesses temas. Tem mostrado muita dificuldade de se posicionar nesses temas, até porque eles são de muito mais difícil leitura nas redes, na comunicação, de você gerar uma pressão de fora para dentro, e porque eles têm mais dificuldade de dominar os próprios trâmites dentro da Câmara, as maneiras de você conseguir ganhar mais espaço, de você conseguir obstruir, de você conseguir negociar. São muito voltados para esse jogo de fora para dentro. Qual é a exceção? Bom, agora aproveito para anunciar a todos que chegamos no nosso tema propriamente dito, que é o STF. Por quê? Porque a exceção é justamente o potencial que o embate entre o STF e o Congresso tem para gerar dores de cabeça para o governo. Temas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e o marco temporal, para citar alguns, podem sim ser vistos como questões constitucionais e que assim são atribuições do STF. Só que há alguns problemas nessa leitura. Um é que em todos esses casos a Suprema Corte tem muito provavelmente uma posição que, na falta de melhor palavra, pode ser descrita como muito mais progressista do que a maioria do Congresso, que é majoritariamente conservador, e inclusive que a sociedade. Ainda que na sociedade haja setores importantes que são favoráveis a todas essas medidas, algumas mais que as outras, e que têm capacidade de mobilização. Isso não é uma exclusividade do Brasil, assim como a polarização recente não acontece só aqui, a gente tem sempre vem tendo nos últimos anos esse reflexo muito grande nos Estados Unidos, a questão da Suprema Corte também.
E, de novo, os Estados Unidos é um espelho interessante. Possivelmente com um sinal trocado, né, uma Suprema Corte mais conservadora, o STF norte-americano, por 6 votos contra 3, derrubou a emenda, a chamada decisão Roe contra Wade, né, que é da década de 70, que foi a decisão que estabeleceu, né, o direito ao aborto nos Estados Unidos, a jurisprudência que estabeleceu o direito ao aborto nacionalmente nos Estados Unidos. Argumentou-se, inclusive, à época, novamente essa relação política, STF, que a medida ajudou os democratas a não perderem as eleições para o Senado e a terem uma derrota com margem muito menor na Câmara, já que a medida do STF não era aprovada majoritariamente e tinha ainda menos aprovação em alguns estados. Ao mesmo tempo, além dessa possível disparidade entre STF, Congresso e sociedade, ou no caso da sociedade, no mínimo uma polêmica, a inexistência da mesma clareza nas posições, além disso, a forma com que a atual oposição se consolidou nos últimos anos, antes e sobretudo durante o governo Bolsonaro, basicamente acabando não só com o PSDB, mas com a linha de atuação que o PSDB tinha como oposição à esquerda e ao PT, a oposição atual tem, nesses tipos de tema, o seu grande pilar. Enquanto a gente for olhar o PSDB, por exemplo, o grande pilar eram as pautas econômicas. O grande pilar da oposição do PSDB ao PT eram as pautas econômicas. Hoje não são. Hoje, novamente para citar algumas questões, o debate sobre uma suposta, além dessas que eu estou falando, você tem uma que está crescendo muito forte, a gente vê o deputado Nicolas, por exemplo, entrando muito nesse tema, sendo criticado e atuando, o debate sobre uma suposta ameaça das transexuais para as mulheres, a questão de utilizar ou não o mesmo banheiro, vem ganhando uma força enorme nos Estados Unidos, né? Por exemplo, foi tema recente de todos os pré-candidatos republicanos no debate que aconteceu, foi um tema central, né? E inclusive no Brasil e fora do Brasil, para mostrar como é que essas questões às vezes nublam as divisões, às vezes acentuam, às vezes nublam. Esse é um tema, por exemplo, que tem hoje inclusive um apoio de uma enorme base à esquerda e autodenominada feminista, que também discute essa questão muitas vezes alinhada, embora com visões diferentes em termos gerais, mas alinhadas com a direita. Nesse caso, ao contrário, como eu estava mencionando, das pautas econômicas, que são mais densas, são mais dúbias, são mais interpretativas, e cuja tramitação se reveste de mil tecnicalidades e meandros parlamentares. A gente pode lembrar da reforma tributária, que entrou um monte de coisa no último momento, você tem que fazer um monte de análise, joga uma coisa, muda aqui, muda um item, muda outro item, coisas que são menos palatáveis e mais difíceis de explicar. Esses temas que eu estou falando têm cortes pretos e brancos muito mais fáceis. São muito mais fáceis de serem tratados nas redes, são muito mais fáceis de serem tratados, inclusive, dentro do parlamento. E, justamente, permitem agregar amplos grupos conservadores no Congresso que, em termos mais gerais, estão dialogando e votando com o governo. Não estamos falando aqui do núcleo duro do Bolsonaro no PL. Estamos falando de diversos núcleos no PSD, no União Brasil, no próprio MDB, né? Muitas vezes dentro da própria esquerda, no caso do marco temporal, PSB e tal. Então são temas que, não vamos nem entrar na esquerda, mas ao centro, dentro da própria base do governo, permitem que a oposição agregue muito mais apoio, um apoio que ela não está conseguindo ter nas pautas econômicas. Existe ainda um outro vetor essencial. Assim como sempre se incomodou com a Lava Jato, mesmo ao usar as informações e ações e a mídia ganha pela força-tarefa para emparedar e tirar do poder, à época, a Dilma Rousseff e o PT, a classe política, aí para um jogo político que não tinha necessariamente a ver com a Lava Jato, mas do qual a Lava Jato fez parte, a classe política tende a se ressentir dessa entrada do judiciário e nos últimos anos do que vê como uma entrada crescente do STF na arena política. Novamente, não é só aqui, né, que existe esse embate. Existe nos Estados Unidos, está existindo agora em relação aos julgamentos que o Donald Trump está enfrentando, há muitas acusações sobre a suposta partidarização da FBI, enfim. Então, esse é um debate que transcende o Brasil, é uma característica da política atual. Mas aqui a gente pode lembrar, para ver até essa questão, indo além da visão partidária, que a própria cúpula militar recentemente vazou-se aí nos bastidores, discutiu-se nos bastidores, que há uma avaliação de que, entre os que estão ali mais moderados, ou tentando discutir mais o papel das Forças Armadas e saindo
dessa questão político-partidária, há uma avaliação, ainda assim, de que esse processo de entrada muito exagerada da STF na política tem um marco lá atrás, não com Bolsonaro, mas com Lula, quando Gilmar Mendes impediu a posse do atual presidente como ministro, à época seria ministro da Casa Civil da Dilma, um pouco antes do impeachment. Nesse sentido, está claro hoje, né, que existe uma certa lealdade da esquerda, que já foi muito crítica ao STF por anos, né, mas existe uma lealdade hoje de uma boa parte da esquerda com a Suprema Corte, inclusive ministros como o Gilmar Mendes, foi altamente criticado por essa mesma decisão em relação ao Lula, Alexandre de Moraes, que era um secretário do Temer, visto como uma pessoa conservadora, um secretário do Alckmin, desculpa, em São Paulo, e depois foi nomeado pelo Temer. Né? Mas há uma certa lealdade ao STF como um todo desses ministros, pelo que a base da esquerda na sociedade, não só parlamentares, mas sobretudo na sociedade, pelo que é visto como uma série de ações para proteger a democracia e conter abusos do ex-presidente Bolsonaro nessa visão. Boa parte do parlamento, no entanto, inclusive entre deputados e senadores que apoiaram Lula, não eleito, mas desde antes, durante o processo eleitoral, ainda mais os que vieram depois, ainda que no primeiro momento. Boa parte desses grupos, mesmo que não corroborem nenhuma ideia de rompimento institucional, também não tem essa ideia de gratidão com o Supremo, essa ideia de que precisam preservar o Supremo, pelo contrário. Um deles é o próprio Arthur Lira, que apoiou o Bolsonaro, agora está com um pé, quase os dois pés no governo, que também não quer criar uma marcha contra o STF, mas se incomoda com essa percepção de entrada demais do STF no Legislativo e também não quer limitar a capacidade do Judiciário, vamos dizer assim, implementar uma nova Lava Jato, também em outros moldes, emparedando a classe política, é uma preocupação grande. Mas outro também é o Rodrigo Pacheco, que é quase um governista de carteirinha e que está defendendo publicamente a votação de um projeto para limitar os mandatos dos ministros do Supremo. Né? Projeto esse que foi proposto lá atrás pelo Flávio Dino, e o Flávio Dino chegou a falar recentemente que acha que é uma questão a ser discutida, para a gente ver como é que a gente está tratando de temas que ampliam a capacidade de mobilização da oposição no parlamento. Né? Chegam a ter concordância, nesse caso, até de parte do governo, pelo menos topar discutir. Quer dizer, é uma pauta que agrega muito mais. E é ela, chegando aí numa questão mais concreta, essa pauta, e somente ela, que permitiu que a oposição finalmente conseguisse uma ação, uma obstrução de pauta na Câmara bem sucedida, que atrapalhou o governo, que não quer dizer que não vai conseguir votar. O Lira pode implodir essa obstrução para votar a taxação dos fundos exclusivos e offshore, que tudo indica que ele acordou com a Haddad tendo no horizonte a Caixa, que para ele e também como ferramenta de negociação com o Centrão, ele pode, é provável que ele consiga fazer isso, mas ainda assim a oposição conseguiu dar uma demonstração de força e até agora torna mais difícil esse processo, essa tramitação, justamente porque conseguiu criar uma mobilização no parlamento em torno de alguns temas que vai além da própria oposição, que tem repercussão na sociedade e que volta da sociedade, aí sim via redes, que é uma área que os deputados mais ligados ao núcleo do Bolsonaro agem muito bem, de volta para o parlamento. Então conseguiu criar um circuito aí, que não conseguia e não conseguiu com nenhum outro tema. Nenhum outro tema. Quer dizer, esse mesmo Lira, que também não quer, que está entrando no governo, que também não quer comprar briga com o STF, mesmo assim está mandando um recado dizendo que cada poder deve respeitar seus limites, assim como criticou a delação premiada do Mauro Cid, né? Isso, assim como a gente falou do Pacheco, o Lira também, apesar de não estar na linha de frente, como o Pacheco está por dessas declarações, então tem um projeto muito forte, o Lira tem essas críticas e também permite que diversos outros temas, que não são da pauta diretamente econômica do governo, ou de pautas de interesse centrais para a governabilidade, mas que têm ligações ideológicas, ele permite que elas avancem, que elas sejam discutidas, que elas ganhem força, vide que elas sejam aprovadas. Permite isso, não só para também ter margem de manobra, com o governo, a gente segura aqui e a gente ganha ali, mas não só por isso, mas porque também é uma forma dele manter a mobilização e a força com parte do parlamento que é efetivamente a favor dessas pautas, independente de qualquer debate de verbas ou não. Se a gente for olhar hoje, essa questão que tem no núcleo central o embate
entre o Congresso e o STF, ele está longe de ser monotemático. Não é uma guerra tipo, vamos acabar com o STF. Não é isso. É muito mais, se fosse isso, era muito mais fácil. Não é. É muito mais complexo, porque é um sentimento que agrega apoio à oposição, mas que se divide e se multiplica em diversas pautas. Logo, oportunidade. Ele está nessa já citada limitação dos mandatos do STF, está no impedimento de decisões monocráticas, um texto que foi aprovado a jato na Comissão de Constituição e Justiça do Senado do Pacheco. Ela está no projeto instituindo o marco temporal, que foi aprovado e que o Lula agora vai ter que vetar e negociar o veto, pela tentativa de acabar com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi barrado na discussão na comissão até agora, na proposta de emenda à Constituição, na PEC, de modo a dar poder ao Congresso para rever decisões do STF que tenham transitado em julgado, que também não está avançando, mas está lá e conta com apoios importantes, né? A própria PEC, para ser discutida, tem que ter 175 assinaturas e teve, então está longe de ser desprezível. Todas essas pautas, outras inclusive, né? A descriminalização do porte de drogas da maconha para uso pessoal, que foi debatida no STF, e agora tem um projeto patrocinado pelo próprio Rodrigo Pacheco, contrariando o STF. Ou seja, são diversas pautas que têm como pano de fundo esse embate com o STF, mas também tem, junto a esse pano de fundo com o embate ao STF, esse caráter justamente ideológico, comportamental, que é muito mais afeito de interesse ao tipo de discurso da oposição do que do governo. Em todas elas, o governo pode negociar. Agora, para negociar, gasta um tempo que poderia ser usado contra as pautas. Também pode pagar para ver o que acontece. Aí com risco de desgaste enorme junto à sua própria base. Você imagina se a oposição consegue aprovar um projeto para impedir o casamento de pessoas do mesmo sexo e o governo não se mobiliza, o desgaste que isso teria junto à base na sociedade do Lula, né, que é frontalmente a favor. Ou outra opção que o governo também tem, que é o caso do marco temporal, é vetar o que ele avaliar que passou do ponto. Mas isso também implica negociação, porque o veto pode ser derrubado ou também desgaste com o parlamento. Sem falar no fato de que o STF, né, que tem uma relação hoje harmoniosa com o governo Lula, de novo, voltando, a maior parte do governo tem essa ideia de que o STF foi importante para garantir a lisura das eleições, então tem um olhar muito benigno, tem conversas, enfim, tem uma proximidade entre a Suprema Corte e o governo, a despeito de haver favorecimento ou não está entrando em jogo isso, mas existe uma proximidade, uma boa relação, que obviamente não existia no governo Bolsonaro e não existia, inclusive, em parte dos governos Lula anteriores. Fora o fato, que é onde eu chegar, que o STF também, dado esse papel que ele acredita ter cumprido essa relação, também espera ser protegido. Também espera que o Planalto contenha o que ele pode ver como eventuais ataques à Suprema Corte. Então também tem essa outra ponta. Qual é a única saída que tem aparecido para o Planalto, para o governo até agora? Mudar de assunto. A saída para o governo é ter, na economia e fora dela, em outras áreas, o governo tem mostrado dificuldade de ter, a pauta econômica tem andado, tem sido muito forte, tem movimentado uma visão de governo permanentemente, ou quase permanentemente, mas fora da pauta econômica, o governo tem apresentado poucas maneiras de andar, tem pouca atração na área social. Claro que os projetos já existem, as bandeiras já existem e dão popularidade para o Lula, mas não tem conseguido criar marcas. Teve agora o salvo de dinheiro na segurança, mas que foi visto como algo improvisado. Tem a questão da indústria da saúde, que apareceu bem, mas que ainda está engatinhando. Minha Casa Minha Vida, o PAC teve um lançamento grande, mas ainda está gerando pouca coisa. Enfim, a grande pauta do governo é muito mais na área econômica. E isso é fundamental agora, porque a saída para o governo não é entrar nesse debate, pelo contrário, é apagar esse debate. É gerar outras pautas na área econômica, em outras áreas, outros tipos de debate de assuntos de governo, de desenvolvimento, de crescimento, que podem, inclusive, abrir oportunidades de aplicação de recursos para a base, o central incluído. E aí entra em jogo outro interesse, ainda mais que tem eleição ano que vem. E aí você também desvia as atenções e a mobilização dessa guerra com o STF e, ao mesmo tempo, leva a discussão do parlamento para temas que estão envolvidos em aplicação de recursos, em desenvolvimento, em projetos e não em questões mais ligadas a esse campo ideológico e comportamental. Se o governo não conseguir fazer isso, ele se arrisca a ficar na defensiva. Justamente o que o Lula buscou desde o primeiro momento evitar, conversando com o Centrão, dialogando com o Centrão, que o próprio Haddad tentou evitar, antecipando a apresentação do arcabouço fiscal, e fizeram isso com certo sucesso até o momento, porque embora a oposição demonstre enorme força nas redes e consiga se mobilizar ainda, novamente, não tem conseguido pôr o governo na defensiva
no Congresso de modo nenhuma, em nenhuma pauta econômica. A grande debate ou dificuldade do Lula é sempre pela negociação com o próprio Centrão, nunca por uma ação enfática da oposição. Então, o governo, para manter isso, precisa continuar gerando pautas dele e não tendo que combater as pautas da oposição no Congresso, pautas essas nas quais a oposição demonstrou agora consegue muito mais apoio do que nas pautas econômicas e nas pautas propostas pelo governo. Enfim, é isso aí, gente. Hoje acho que fizemos um pouquinho mais curto, né? Finalmente. Mas para não perder essa vantagem, vou me despedir de vocês. Até o próximo podcast do Relatório Reservado. E, como eu sempre digo, fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaque e nas notícias diárias do Relatório Reservado, que sempre traz os principais movimentos, não só de Brasília, da política, que a gente trata muito aqui, mas também das grandes empresas no país, com furos que pautam decisões de negócio e antecipam o futuro da economia e das políticas públicas e privadas que influenciam a sua vida. Um grande abraço a todos e até a próxima.